houve nos últimos anos um desenvolvimento, um crescimento muito grande em torno do assunto de transações tributárias e que, para nós advogados, é um novo nicho de mercado, é um novo segmento que pode trazer, na verdade, vai trazer, o pode, no sentido de que existe essa possibilidade, né, da gente fechar novos negócios e poder atender clientes com excelência nesse trabalho, porque é um trabalho bacana, é um trabalho extremamente jurídico, que vocês podem ter certeza que necessitam de uma especialização, e o assunto que eu vou falar hoje, ele transparece muito bem isso por conta do que a gente tem observado aí, em razão de situações que a toda evidência ocorrem por conta de empresas que foram que decidiram fazer as suas transações tributárias pelo simples apertar de botão, né? Foi o que a gente falou na terça-feira, o simples apertar de botão. Muita gente acha que a transação tributária basta apertar um botão que está tudo resolvido, e esse exemplo que eu estou trazendo hoje demonstra que não é bem assim, né? Por quê? Porque por conta de uma inexperiência, por conta de uma falta de acompanhamento por profissionais especializados, a gente tem hoje já enfrentado o desafio de empresas que perderam as suas transações tributárias, que tiveram as suas transações tributárias rompidas por conta de um ato que causou esse rompimento e trouxe uma consequência grave, que é o impedimento dessas empresas participarem, aderirem a uma nova transação tributária pelo prazo de 2 anos. Né? Então, a empresa que é excluída de uma transação tributária, seja ela por adesão, seja ela uma transação individual, fica impedida de transacionar pelo período de 2 anos. Então, isso está previsto na lei, isso está previsto na portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Portanto, a gente tem chamado de trava dos 2 anos, e essa trava dos 2 anos impede as empresas que tiveram a transação rompida de aderirem a novas transações pelo prazo de 2 anos. Pelo período de 2 anos, essa empresa não pode mais negociar com a Fazenda Nacional. Pode negociar através de outras modalidades de gestão do passivo fiscal, outras modalidades, parcelamento especial, eventualmente caso seja aberto, uma dação em pagamento, ou mesmo um negócio jurídico processual. Mas transação tributária, ela fica impedida de realizar. E isso, sobremaneira, ocorre por quê? Porque a empresa deixou de efetuar o pagamento das parcelas da transação tributária ou implicou em algum outro tipo de irregularidade, algum item do contrato, do acordo que foi firmado com a Fazenda, e implicou no descumprimento dessa cláusula, desse acordo. Isso levou com que a empresa tivesse o rompimento da sua transação tributária. E, consequentemente, ela teve a penalidade aplicada, a penalidade de impedimento de realizar uma outra transação tributária pelo período de 2 anos. E por que isso, novamente, dentro daquele contexto que eu havia falado no nosso último encontro, por que isso é algo que traz como a possibilidade de novos negócios para nós, advogados? Por que existe essa possibilidade de novos negócios por conta desse rompimento da transação tributária? Porque fica evidente que esse rompimento da transação tributária por falta de pagamento, ou por qualquer outro tipo de irregularidade que a empresa tenha realizado durante o acordo, é evidente que isso foi por falta de um acompanhamento adequado, né? Então, essa empresa que teve a penalidade aplicada e que hoje sofre com a trava dos 2 anos, muito provavelmente não foi assessorada ou foi mal assessorada. Ela não teve, provavelmente, um acompanhamento no momento da adesão, deve ter feito o sistema de apertar o botão, não, deixa comigo que eu resolvo, né? O próprio empresário provavelmente não se deu conta de que a transação tributária é algo que implica
uma responsabilidade muito grande, fez por conta dele. Ou fez por conta de uma assessoria mal feita, né? Não foi bem atendido pelo seu representante, pelo seu advogado, pelo seu contador, enfim. E durante o tempo em que estava no acordo, deixou de pagar pelo menos 3 prestações e teve o rompimento. Então, só por aí a gente já tem elementos para nos colocarmos à disposição dos contribuintes, das empresas, para a prestação do serviço de gestão do passivo fiscal, né? Então, a transação tributária como uma modalidade de gestão do passivo fiscal, uma das modalidades que existem para que seja feita a gestão do passivo fiscal, é um produto, é um serviço que merece a atenção de um especialista. Então, nesse aspecto, nós temos uma abertura para oferecer um serviço de excelência. Daí a necessidade da gente estar sempre se especializando, e é isso que a gente tem aqui, né? É esse grupo que a gente está formando, e ele certamente vai trazer uma segurança muito grande por conta do que já vem acontecendo, a troca de informações, o compartilhamento de informações e toda a comunidade que está se formando por conta da necessidade das pessoas entenderem como funciona a transação tributária. Nesse aspecto, eu me sinto bastante seguro para dizer para vocês que esse elemento que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é um excelente canal de conquista de novos clientes e de prestação de um serviço de excelência que pode efetivamente resolver o problema do cliente. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter a proatividade de mostrar para esse cliente, de mostrar para esse lead, de mostrar para esse potencial cliente que ele necessita efetivamente de uma pessoa especialista para fazer o trabalho da transação tributária, né? Tirar da mente dessas pessoas que basta apertar um botão, ok? E falando em apertar um botão, se vocês estiverem curtindo aí, peço por favor que deem um clique aí no coraçãozinho para que a gente tenha o engajamento lá no Instagram e cada vez mais pessoas tenham a oportunidade de participar dessa reunião que a gente está fazendo aqui hoje, que hoje é uma reunião aberta, que eu quero que vocês participem também. Em breve a gente vai fazer as reuniões pelo sistema do Meeting, aí eu posso conversar com vocês, posso estar frente a frente com vocês, a gente conversar de uma forma mais dinâmica, até com base em perguntas, né? Por conta das perguntas aqui fica sendo mais complicado, porque é difícil da gente parar para responder alguma pergunta, mas na medida do possível a gente consegue. Mas em breve a gente vai fazer através do Meeting ou do Zoom, para poder, de verdade, a gente ter um encontro quase que presencial, assim eu posso vê-los, né? Além de vocês me verem, eu posso vê-los, a gente também pode trocar informações e conversas, enfim, ter um encontro mais dinâmico, tá bom? Então, mas quem puder, dá um cliquezinho aí no coração, já agradeço aí de coração para vocês, tá bom? Então, qual seria a razão, né, de estar sendo aberta a possibilidade de a gente ter esse contato com novos clientes interessados nesse serviço? É o fato de que provavelmente ele fez a adesão sem o acompanhamento, ele fez a adesão e depois não teve um acompanhamento durante a sua permanência no acordo, por isso ocorreu a rescisão por conta de alguma irregularidade que ele cometeu, e por conta dessa má assessoria ou pela ausência da assessoria, ele sequer soube que existem 3 etapas dentro do tempo em que a empresa está no acordo e que cada etapa tem uma penalidade diferente, né? E no momento em que ele observou que já tinha cometido aquela irregularidade, houve o rompimento daquele acordo. E isso gerou a tal trava dos 2 anos, que fez com que ele ficasse impedido de ingressar em uma nova modalidade de transação, ainda que em relação a outros débitos. Essa previsão, ela está na lei, ela está no regulamento da PGFN e existe uma presunção de legalidade absoluta em relação a essa regra. Então, na Lei 13.988, a previsão está no artigo 4º, que fala sobre as hipóteses de rescisão da transação tributária. Então, o artigo 4º fala o seguinte:
implica a rescisão da transação. E aí ele relaciona quais são os motivos da rescisão da transação. E lá embaixo, no parágrafo 4º, o que diz o parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 13.988 de 2020? Artigo 4º, parágrafo 4º. Aos contribuintes com transação rescindida, é vedada, pelo prazo de 2 anos, contado da data da rescisão, a formalização da nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. Então isso está previsto na lei. Né? O que é que diz esse parágrafo 4º? Diz que os contribuintes com transação rescindida, então, bem entendido, aos contribuintes, né? Aos contribuintes são aqueles que têm a relação jurídica tributária com a fazenda. Quem é o contribuinte? Aquele que tem a relação jurídica tributária com a fazenda. Então, aos contribuintes, aquelas pessoas contribuintes que tenham a transação rescindida, é vedada, pelo prazo de 2 anos, a formalização de nova transação. Ou seja, se aquela empresa, aquele determinado contribuinte, teve rescindida a transação por ato formal da Fazenda Pública, haverá a aplicação da penalidade de 2 anos. Então, toda empresa, todo contribuinte, seja empresa, pessoa física, que tiver a rescisão da transação, ela ficará impedida de realizar uma nova transação pelo prazo de 2 anos. Essa é a regra básica. E essa regra é repetida no artigo 18 da portaria PGFN 6757 de 2022, porém com uma redação modificada, e é aí que entra a interpretação nossa, que pode ser favorável ao contribuinte, que pode ser favorável ao nosso cliente. Houve uma modificação na redação e fala o seguinte, artigo 18, aos devedores com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 anos contados da data da rescisão, a formalização de uma nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. Então vejam que a lei fala em contribuinte e a portaria fala em devedores. Será que existe uma diferença nos conceitos de devedor e de contribuinte? Né? Aqui, mais do que isso, a gente consegue observar que a penalidade é aplicada àquele que cometeu o ato ilícito. No caso, o contribuinte ou o devedor. Então, a penalidade é aplicada na pessoa daquele que foi responsável pela rescisão. Então, uma pessoa jurídica, uma empresa, um CNPJ aderiu a uma transação em nome próprio. Né? Então, o próprio devedor assumiu um acordo com a fazenda e descumpriu o acordo. A ele deve ser aplicada a penalidade. A esse contribuinte, a esse devedor deve ser aplicada a penalidade. É o que diz o artigo, tanto o parágrafo 4º do artigo 4º, quanto o artigo 18. Ambos dizem de uma forma diferente a mesma coisa, que o contribuinte que teve a transação rescindida não poderá transacionar durante o prazo de 2 anos. E o outro artigo fala, o devedor que teve transação rescindida não pode transacionar pelo prazo de 2 anos. Muito bem. E é efetivamente o que está acontecendo. Então a gente tem inúmeros casos, né? No meu escritório particularmente, já surgiram inúmeros casos, escritório de colegas que participam do meu grupo de transações tributárias, todos eles estão recebendo desafios para derrubar essa trava de 2 anos. E existe jurisprudência favorável, então o mais importante é isso, a gente saber que existe um caminho através do judiciário para a busca do exercício do direito dos nossos clientes. Então, é possível a gente conseguir uma decisão favorável em relação a isso? Sim, é possível. Tá? Então, aí nós temos esse produto, nós temos essa estratégia a ser oferecida para os nossos clientes que pode ser algo favorável. A gente pode conseguir derrubar essa trava e fazer com que a empresa volte a ter o direito, o exercício do direito de ingressar com uma nova transação tributária. Então, nesse aspecto, por que as empresas estão sendo excluídas? Pelas mais diversas razões. Então, basta que ela descumpra um dos elementos previstos no artigo 4º da Lei 13.988, que haverá o rompimento do acordo de forma automática, até mesmo pelo próprio sistema da PGFN. Né? Hoje o sistema é todo eletrônico, todo digital, então não há nem a movimentação humana
na formalização da rescisão. O próprio sistema já identifica que houve algum tipo de descumprimento e faz com que haja a rescisão, a menos que seja com base em algum elemento documental, algum ato que o contribuinte deixou de praticar, algum documento que ele não entregou e a Fazenda identificou que faltou. Pode haver efetivamente também a exclusão desse contribuinte do acordo, o rompimento do acordo para esse contribuinte. Então, assim, a gente tem descumprimento das condições, das cláusulas dos compromissos assumidos, constatação pelo credor de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor, decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica transigente, comprovação de prevaricação, ocorrência de dolo, fraude, simulação, ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas no termo de transação, quando se tratar de um termo de transação individual, em observância de quaisquer disposições desta lei ou do edital. Então, a lei já está dizendo, né, de forma objetiva, quais são os itens, quais são os elementos que podem efetivamente causar uma rescisão. Então, ocorrido algum desses itens, ocorrido alguma dessas hipóteses, nós temos a rescisão da transação e consequentemente, a aplicação da penalidade do prazo de 2 anos. Isso identifica muito a necessidade de nós termos a especialização nesse trabalho, e eu vou dizer por quê. Existem 3 etapas dentro de uma transação tributária. Vamos falar aqui da transação tributária por adesão. Quais são as 3 etapas da transação por adesão? A primeira etapa é muito simples, é a tal etapa de apertar o botão, né? Então, a primeira etapa, ela se resume a fazer a adesão da transação tributária e efetuar o pagamento da primeira prestação. Somente com o pagamento da primeira prestação é que se perfaz o acordo, é que se perfaz a negociação entre o contribuinte e a Fazenda Pública. Então, eu faço a adesão através do sistema Regularize, eu aperto o botão confirmando a negociação, gero o DARF de pagamento, vou ao banco e pago. Isso formaliza a primeira etapa. Agora, se eu fizer a adesão, apertar o botão, gerar o DARF e não efetuar o pagamento, o que é que eu tenho? Nada. Eu não fiz a adesão, efetivamente, porque a adesão só se perfaz com o pagamento do DARF. Então, se eu fizer a adesão, preencher o formulário, escolher quais débitos que eu quero transacionar, a quantidade de parcelas, eu identificar os descontos que estão sendo concedidos pela Fazenda e apertar o botão de confirmar a negociação e não efetuar o pagamento do DARF, não gerar o DARF, não efetuar o pagamento do DARF, o que é que vai acontecer? Este pedido de adesão, esta adesão, ela é indeferida. Em relação a esse aspecto, não há nenhuma penalidade. Por quê? Porque o acordo não se perfez. Não houve a negociação efetivamente. Não houve negociação nenhuma. Houve uma tentativa de negociação em que o contribuinte preencheu os documentos que ele precisava, preencheu o formulário que ele precisava, indicou que estava fazendo a adesão, confirmou a adesão, porém não efetuou o pagamento do DARF da prestação inicial. Então não houve efetivamente o acordo e ocorre o seu indeferimento. Nesse aspecto não há qualquer tipo de penalidade. Muito bem, qual seria a segunda etapa? A segunda etapa é aquela etapa que a gente conhece por etapa da parcela inicial, a etapa da entrada ou a etapa da antecipação. São 3 denominações para a mesma etapa, que é aquela etapa que inicia com o pagamento da primeira prestação e segue por mais 6 ou 12 meses, a depender da negociação que foi feita. Então, nessa etapa inicial, nessa etapa que a gente chama de etapa de entrada, ou etapa de antecipação, ou etapa de parcela inicial, é aquela etapa em que o contribuinte deverá pagar 10 ou 12 parcelas, 6 ou 12 parcelas, a depender da negociação formalizada. E, caso ele não cumpra essa etapa, caso ele não pague as 12 parcelas da parcela de entrada, as 12 prestações da parcela de entrada, as 12 prestações da antecipação, as 12 parcelas, prestações da etapa inicial, o que acontece? Ele tem o acordo cancelado.
Então, se ele inadimplir as suas condições, as condições formalizadas no acordo durante essa etapa inicial, não haverá rescisão e, consequentemente, não há a aplicação da penalidade de trava de 2 anos. Então, dentro da etapa inicial, isso é extremamente importante. Né? Por quê? Porque é um elemento que talvez até os nossos clientes, os contribuintes, as empresas, não tenham noção disso. Então quer dizer que se o contribuinte faz a adesão a uma transação tributária durante os 6 primeiros meses ou durante os 12 primeiros meses, dependendo da modalidade de acordo, ele pode ficar sem pagar? Sim e não. O que pode acontecer é o seguinte: se o contribuinte deixar de pagar qualquer uma das 12 prestações e chegar ao final do prazo de 12 prestações e ele não efetuar o pagamento, ele vai ter o parcelamento, a transação tributária cancelada. Só que isso não vai gerar a trava dos 2 anos. Então muitas empresas começam a fazer o pagamento, deixam de pagar na 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª prestação da entrada e tem o parcelamento cancelado, tem a transação cancelada. Isso não gera problema nenhum. A partir do momento em que a transação tributária é cancelada, caso haja um edital aberto, caso haja um edital em vigor, ela pode efetivamente fazer uma nova adesão, volta a pagar as prestações desde o início e segue adiante. Então existe essa possibilidade de, durante a etapa inicial, e é outra coisa que deve ser orientada aos nossos clientes, né? Muitas vezes eles não sabem, durante a etapa inicial existe a possibilidade de uma inadimplência. Se essa inadimplência for constatada pela Fazenda Nacional ao término do prazo de 12 meses ou de 6 meses, dependendo da modalidade, a empresa vai ser excluída daquela transação, mas não haverá a penalidade pelo rompimento, porque não se fala em rompimento. A própria lei fala que nessa etapa inicial não ocorre o rompimento, mas ocorre o cancelamento. Então não há penalidade de 2 anos aí. Caso tenha havido a penalidade, nós temos um motivo muito grande para ingressarmos no judiciário para derrubar essa penalidade, né? Mas não se vê na prática que isso esteja acontecendo, né? De fato, a penalidade vem sendo aplicada mesmo somente quando é na 3ª etapa, que é a etapa em que já se chama de prestação básica, né? Ou parcela básica, que já é a 3ª etapa. Então, dentro da 2ª etapa, que é a etapa da prestação inicial, que é a etapa da entrada, pode haver a inadimplência, né? Porém, caso no final do período haja pelo menos uma inadimplência, a empresa terá o seu acordo cancelado. Muito bem, aí não se aplica penalidade nenhuma. Então, isso tem que ficar claro, até para quem for prestar o serviço, para quem for auxiliar o seu cliente, prestar uma assessoria de gestão do passivo fiscal, de intermediação nesse trabalho de transação tributária, saber que essa primeira etapa ela é, de certa forma, mais flexível para o contribuinte. Ultrapassada essa etapa, ultrapassada a etapa do pagamento da primeira prestação, ultrapassada a etapa do pagamento das demais prestações de entrada, a gente entra na etapa da parcela básica, que é aí que começam a ser aplicados os descontos previstos na legislação. Então, os descontos sobre juros, multas, encargos legais começam a ser aplicados a partir do momento em que nós entramos na parcela básica, que seria, como eu denomino, a 3ª etapa. Essa é a etapa que é mais rigorosa. Por quê? Porque havendo a inadimplência de 3 ou mais prestações, já ocorre o rompimento do acordo, né? Então, para ficar bem claro, na transação tributária por adesão, basicamente nós temos 3 etapas. A primeira, que é a da adesão propriamente dita, e o pagamento da primeira prestação da entrada. Caso não haja o pagamento da primeira prestação, haverá o quê? O indeferimento do acordo.
O que acontece aí como consequência? Absolutamente nada. A empresa pode, né, o contribuinte de um modo geral, pode, no mês seguinte, ingressar com um novo pedido de transação tributária, fazer uma nova adesão à transação tributária, caso haja um edital aberto e caso ela se enquadre naquele edital, né, caso ela tenha a ausência de capacidade de pagamento, enfim, todas as regras que são aplicáveis que a gente vai falar numa outra oportunidade. A segunda etapa é a etapa da entrada propriamente dita, que é aquela etapa em que o contribuinte passa a pagar as prestações. Então, além de pagar a primeira, ele vai pagar mais 5 prestações ou mais 11, dependendo da modalidade do acordo. Nessa etapa, caso haja inadimplência, não haverá a penalidade dos 2 anos, não haverá o rompimento do acordo e sim o cancelamento. Nessa etapa do cancelamento não há penalidade alguma, basta que a empresa simplesmente faça a adesão a uma nova transação tributária, caso esteja disponível para ela, no mês subsequente ao do rompimento. Desculpem, ao do cancelamento. E a terceira etapa a gente tem, que é aquela quando já entra na parcela básica. Aí sim a gente tem o risco de rompimento do acordo pela inadimplência e pelas demais condições previstas no artigo 4º da Lei 13.988. Né? Então ali sim, nessa terceira etapa, a gente tem um risco muito grande de rompimento do acordo pela inadimplência. Havendo a inadimplência de 3 prestações ou mais, a consequência é o rompimento e a penalidade é a trava dos 2 anos. Então a gente não consegue fazer uma outra transação tributária caso haja o rompimento e a aplicação da penalidade da trava dos 2 anos. Muito bem. Então, o que é que a gente tem hoje de elementos para buscar derrubar essa trava no judiciário? Por que no judiciário? Porque perante a administração pública é evidente que a gente não vai conseguir retirar essa trava por uma simples questão de poder discricionário, né, da Fazenda. Mas nesses casos nós temos o poder vinculado. A lei ela é um critério objetivo, está dizendo o seguinte, olha, aos contribuintes com transação rescindida é vedado pelo prazo de 2 anos, contados da data da rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. Está na lei. Né? O procurador ele não tem aqui o poder discricionário de dizer que para determinada empresa, determinado contribuinte, ele vai abrir mão dessa regra e para outro não. Né? Então aqui é um poder vinculado. A lei é um critério objetivo, traz um critério objetivo, ele nunca vai autorizar uma empresa que teve o rompimento do acordo ingressar num novo acordo dentro do prazo de 2 anos. Ponto final. Cabe a nós procurarmos, de uma forma legal, derrubar essa trava ou, quando menos, sair pela tangente e encontrar uma solução para o nosso cliente. Isso é possível. O que é que a gente tem em discussão hoje no judiciário que já trouxe resultados favoráveis? A primeira tese a gente chama a tese da lei complementar. Essa decisão foi proferida no âmbito do TRF da 5ª Região, em que o desembargador entendeu que a trava dos 2 anos seria algo que deveria estar previsto em uma lei complementar. Né? E no entendimento dele, por conta da portaria da PGFN ser uma norma infralegal, ela não teria condições de estabelecer essa regra dos 2 anos. Né? Dito isso, o desembargador decidiu, em sede de agravo de instrumento, que aquela empresa que havia requerido o reconhecimento do direito de ter a trava de 2 anos afastada, a ela fosse concedido a decisão liminar para que a Fazenda autorizasse o seu ingresso em uma nova transação, mesmo dentro do prazo de 2 anos. Né? Então, esta foi uma decisão, salvo engano, é a decisão paradigma nesse assunto, em que o TRF da 5ª Região decidiu favoravelmente ao contribuinte. Eu vou, depois que a gente terminar aqui, eu vou disponibilizar para vocês um material, um PDF, onde eu vou relacionar essas decisões que a gente está falando aqui. Tá? A outra tese, então assim, veja, a primeira forma de buscar
a derrubada dessa trava de 2 anos é através do argumento de que deveria estar prevista em uma lei complementar, por quê? Segundo o desembargador, que é uma obrigação tributária que está sendo criada. Tá? Então, assim, polêmicas à parte, esse é o entendimento do desembargador do TRF da 5ª Região, o que muitas pessoas aqui podem discordar, mas eu digo, é uma tese que foi acolhida pelo Judiciário. Né? Aqui a gente pode ter algumas espécies de discussões, por quê? Porque essa regra ela não está prevista originalmente no decreto, aliás, na portaria da Procuradoria, ela já está na lei. Né? A Lei 13.988 traz essa regra. E o entendimento do tribunal é que não bastaria nem a portaria não seria suficiente, a lei não seria suficiente, e sim uma lei complementar. Né? Então, nesse aspecto, ele reconheceu o direito da empresa de fazer a transação mesmo dentro do prazo de 2 anos. Ok? Uma outra forma da gente procurar derrubar essa trava de 2 anos se refere ao termo a quo da sua aplicação. Né? Então, esta trava, de acordo com o que fala a lei, ela determina que haja aplicação a partir do rompimento do acordo. E quando acontece o rompimento do acordo? O rompimento do acordo acontece quando existe a formalização da fazenda dizendo ao contribuinte, intimando ao contribuinte que houve o rompimento do acordo. Né? Então, esse é o entendimento, é a interpretação da fazenda. Quando que começa a correr o prazo de 2 anos da trava, né, dessa penalidade? Começa a ocorrer no momento em que ele formaliza o rompimento do acordo. Porém, qual que é o entendimento que deve prevalecer? Que o início da contagem do prazo não pode ocorrer a partir do momento em que a fazenda formaliza o rompimento. Por quê? Porque a fazenda ela pode formalizar o descumprimento, pode formalizar o rompimento do acordo, não necessariamente no momento em que houve o descumprimento do acordo pelo contribuinte. Então vamos pensar no exemplo da inadimplência. Né? A inadimplência ela é motivo para o rompimento do acordo a partir do momento em que o contribuinte deixa de pagar 2 prestações. Né? Então, se o contribuinte, ou melhor dizendo, a partir do momento em que o contribuinte deixa de pagar 3 prestações. Nesse momento, para nós, seria o termo a quo da contagem do prazo. Né? O início da contagem do prazo se dá a partir do momento em que houve o descumprimento do acordo. Quando se deu o descumprimento do acordo? Quando o contribuinte deixou de pagar a 3ª prestação. Né? Se ele tem 3 parcelas já inadimplentes, ele já descumpriu o acordo. E nesse momento é que surge a motivação para o rompimento do acordo. Né? Nesse momento houve, né, a materialização, né, o contribuinte, melhor dizendo, ele incorreu naquela tipificação de descumprimento do acordo e, portanto, a partir dali, aquele acordo, teoricamente, foi rompido. Porém, a fazenda ela pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos para formalizar o rompimento do acordo. E aí, no entendimento dela, é que, nesse momento, é que começa a correr o prazo para a aplicação da penalidade. O que pode ampliar o prazo de forma indefinida. Né? Então, assim, se a fazenda leva 1 ano para formalizar o rompimento do acordo, a trava dos 2 anos vai começar depois de 1 ano. Vai começar no momento em que a fazenda formalizou, intimou o contribuinte do rompimento do acordo dele. Isso ampliou o prazo em 1 ano. Né? Então, nesses casos em que existe esse gap, esse lapso temporal entre a data em que se deu, em que se concretizou materialmente o rompimento do acordo, com o inadimplemento da 3ª parcela, e a data que a fazenda formaliza, intima o contribuinte do acordo, é possível obter uma decisão liminar buscando o reconhecimento desse direito, né? Que essa ampliação desse prazo é irregular. Assim, é uma forma, né, da gente buscar o reconhecimento do judiciário e trazer um benefício para o nosso cliente, e aí entra
a especialização, entra o conhecimento que a gente precisa ter para, de forma estratégica, buscar uma solução para o cliente. Ah, mas aqui você não está tirando a trava, né? Mas ele pode estar numa situação que ele tem como administrar o passivo dele pelo menos durante 2 anos e a fazenda está levando 3 para autorizá-lo a fazer uma nova transação. Então eu estou trazendo benefício para o meu cliente. Isso é fato. Então, assim, é um elemento, né? É um produto que a gente tem para oferecer para o nosso cliente com chances de êxito. A gente não está trazendo aqui uma aventura jurídica, isso é fato, existe jurisprudência favorável a essa tese, que eu também vou passar para vocês dentro do PDF que eu vou mandar para vocês na sequência, tá bom? E uma outra que é mais recente, e essa ainda é mais polêmica, porque ela pode gerar eventual risco para os sócios da empresa, que é exatamente o tema da nossa conversa de hoje, que é a transação via sócio corresponsável, né? Então, o que é essa transação via sócio corresponsável? De acordo com a lei, de acordo com o regulamento e no próprio sistema Regularize, a gente tem uma forma de fazer com que o sócio responsável pela empresa, o sócio gestor da empresa, enfim, um sócio que seja titular de cotas, né, do capital da empresa, seja corresponsável por essa dívida, porque a dívida é da pessoa jurídica, não é da pessoa física sócio, não é da pessoa física cotista do contrato social da empresa. Então, assim, nesse aspecto, a gente tem a possibilidade de, através de um planejamento estratégico extremamente rigoroso, e isso aqui a gente tem que conversar com um pouco mais devagar, mas eu quero apresentar para vocês isso como uma estratégia possível de ser realizada e que pode trazer um benefício para o nosso cliente, e com isso temos uma chance grande de conquistar novos clientes que tenham esse problema, né, ou que por alguma razão querem um planejamento nesse sentido. Como é que funciona isso? As empresas, quando fazem as transações tributárias, elas assumem aquele compromisso em nome próprio, né? Não há qualquer necessidade do sócio corresponsável assumir essa dívida, tendo ele já ingressado no polo passivo da dívida, né, sendo ele devedor ou não. O compromisso é assumido pela empresa. Então temos aqui um exemplo de uma empresa, uma pessoa jurídica com CNPJ tal. Essa empresa faz a adesão da transação tributária no seu próprio CNPJ, não envolve o sócio não tem nenhuma relação jurídica, nem com o débito, nem com a transação. E essa empresa, ela sofre o rompimento do acordo e com isso ela tem a penalidade da trava de 2 anos aplicada. E a gente viu aqui que ela não pode mais transacionar durante o prazo de 2 anos. Agora, qual é uma saída jurídica, uma saída legal para isso? Como é que eu posso fazer a transação tributária de uma dívida que já teve uma transação rompida para a qual foi aplicada a trava de 2 anos? Eu posso assumir, eu posso orientar o meu cliente a fazer a corresponsabilização, a se tornar corresponsável por esse débito junto com a empresa. Pô, mas aí a gente vai entregar para a fazenda uma responsabilidade que pode, inclusive, onerar o patrimônio desse sócio, né? Ele pode, eventualmente, num rompimento do acordo, ter a execução voltada contra si, de fato, né? Por isso que eu digo que há necessidade de um planejamento, né? Mas existe essa escapatória, vamos dizer assim. Então, é uma empresa que tem efetivamente o interesse de regularizar sua situação fiscal, ou ela precisa de um acordo para poder prosseguir com a sua atividade econômica, o sócio pode sim tomar partido da situação e se corresponsabilizar ao débito. E nesse aspecto, ele, por não ter sido ele quem fez o acordo, aderir a um acordo em nome próprio e fazer com que a dívida, aliás, fazer com que essa transação seja aceita, né? Ah, mas bastaria então que eu ingressasse com um pedido e tá tudo certo, né? Eu entro no Regularize, vou lá,
façam uma nova adesão em nome do sócio e está tudo resolvido. Não é bem assim. Porque para que haja a corresponsabilidade do sócio, né, para que haja a corresponsabilização do sócio, precisa haver um procedimento administrativo junto à Fazenda Nacional para que esse sócio seja considerado corresponsável, né? Então existe um procedimento para apurar se há legalmente a corresponsabilidade do sócio, né? Então um exemplo básico de corresponsabilidade do sócio é quando existe a dissolução irregular da empresa, né? Nós aqui temos nos debatido muito em afastar a corresponsabilidade do sócio por conta dessa suposta dissolução irregular, né? Quando há indícios de dissolução irregular, a Fazenda já consegue, através de um procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade, já validado pelo Judiciário, um PAR, P-A-A-R, ela ingressando com esse procedimento, no qual é dado ao contribuinte amplo direito de defesa, né, no entendimento da Procuradoria da Fazenda. Ele pode se defender, pode não se defender, se ele entender que não interessa fazer a defesa no âmbito administrativo, mas o direito é concedido, o direito de defesa é concedido, a Fazenda, ao final das contas, se entender que a defesa não é procedente, fará com que haja a corresponsabilização do sócio, né? Então há necessidade de um processo administrativo interno na Fazenda para que haja essa corresponsabilização, né? E se não houver, eu não tenho por que dizer que o sócio é corresponsável. Mas eu, sócio, né, ou melhor dizendo, o nosso cliente, sócio da empresa, ele não pode, ele quer assumir a dívida. Ele quer dizer, olha, eu sou corresponsável. Ele não pode assumir essa dívida em nome da empresa? Eu entendo que sim. Ora, se ele está se colocando na posição de corresponsável, de codevedor, isso é melhor para o credor. Não tem por que a Fazenda discordar dessa corresponsabilidade. E a partir do momento em que ele se torna corresponsável, por não ter sido ele o devedor, por não ter sido ele o contribuinte que causou a rescisão da transação, a gente tem elementos para defender que o sócio corresponsável assuma a dívida da empresa e com isso derrube a trava dos 2 anos. Então veja, isso aqui é uma questão polêmica? É uma questão estratégia polêmica? Sim, só que ela funciona e tem gerado resultado para empresas que estão com a trava de 2 anos. Tá? Então, novamente, existem decisões no âmbito do Poder Judiciário, essas decisões ainda estão em primeira instância, então o acesso a elas é mais difícil, mas, novamente, eu vou preparar esse material em PDF, vou disponibilizar para vocês para a gente poder conversar sobre isso. E por que eu insisto com vocês que existe uma grande motivação para as empresas procurarem profissionais especializados nesse assunto, que somos nós, né? Ou que se ainda não somos, estamos nos tornando. E eu estou aqui para ajudar vocês a chegarem nesse nível e decolar nessa questão das transações tributárias. Por que eu insisto em vocês que há necessidade do nosso trabalho de assessorar os clientes que estão dentro da gestão do passivo fiscal, que precisam de uma gestão do passivo fiscal, de uma transação tributária, porque esse elemento exatamente é um motivador, né? A gente tem aqui características jurídicas, a gente tem características estratégicas aqui que evidentemente o empresário não conhece, né? Ele não é especialista em transação tributária, ele não é especialista em gestão do passivo fiscal, ele é especialista no negócio dele. Então ele precisa buscar alguém que tenha o conhecimento nessa área para aplicar para ele o melhor direito. Então por que eu entendo que a gente tem essa necessidade, quer dizer, que o cliente, que o contribuinte tem essa necessidade? Simplesmente porque a gente tem a capacidade, a gente deve ter a competência para fazer esse acompanhamento e evitar que haja o rompimento. Simplesmente porque esse rompimento poderia ter sido evitado, né? Se ele tem um determinado momento em que ele perdeu a capacidade econômica de fazer o pagamento daquela dívida, pode-se simplesmente pedir o cancelamento do acordo. Ele não precisa esperar o descumprimento do acordo para ser removido dele, para
para haver a rescisão do acordo. Basta que se faça o cancelamento. E o cancelamento não gera qualquer penalidade. Então nós temos a competência, a capacidade para orientar o cliente a isso. A grande maioria dos casos que a gente conhece é de clientes que perderam, que deixaram romper a transação tributária simplesmente por falta de orientação. E isso é mais de 75% dos casos, gente. Tá? Então por isso que eu insisto com vocês. Vamos nos especializar em transações tributárias, tá? E eu estou aqui para ajudar vocês, eu estou aqui para auxiliar em decorrência do que eu trouxe de bagagem nos últimos 5 anos e mais precisamente no último ano e meio que eu foquei completamente nesse trabalho de transação tributária, de gestão do passivo fiscal, né? E agora eu estou voltando para o meio acadêmico, para o meio de compartilhamento, para trazer para vocês esses insights que são importantíssimos para a gente desenvolver um trabalho de excelência para os nossos clientes. E o que mais que eu tenho para dizer para vocês hoje, para a gente encerrar essa live um tempo razoável, né? Porque ontem eu acabei me estendendo aí por mais de 1h30, mas porque eu trouxe para vocês realmente a história do que o que aconteceu no último ano e meio comigo, por conta desse desenvolvimento enorme do trabalho de transação que veio aqui para o meu escritório. Então eu alonguei um pouco mais o tempo da nossa live, mas eu quero terminar com vocês para dizer o seguinte: que benefício que isso pode resultar tanto para o cliente quanto para nós, né? Para o cliente, você está trazendo uma solução para ele que ele efetivamente precisa, né? Porque se a gente está dentro de um ambiente em que todas as empresas no Brasil têm algum problema tributário, todas elas estão buscando uma solução para a negociação de suas dívidas, então a gente está aqui, né? O nosso trabalho é trazer para os clientes, oferecer para os clientes soluções de gestão do passivo fiscal, dentre elas a transação tributária, e dentro da transação tributária nós temos inúmeros trabalhos a serem desenvolvidos e que vão trazer para esse cliente benefícios e que vão trazer para a gente honorários significativos, tá? Então, no decorrer das minhas lives, eu vou mostrar para vocês de que modo que a gente consegue ter um retorno econômico extraordinário fazendo o trabalho de gestão do passivo fiscal, de fazendo o trabalho de transações tributárias, porque aqui o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é muito evidente. A transação tributária, como eu falei para vocês na primeira live que eu fiz na terça-feira, a transação tributária ela é meio, ela não é fim, né? A transação tributária é um meio estratégico para resolver os problemas de passivo fiscal dos nossos clientes e para a gente é um meio de conquista de novos clientes, tá? Então assim, coloquem isso na cabeça que a gestão do passivo fiscal vai trazer para vocês excelentes resultados econômicos, não como fim, tá? Como meio. Por quê? Além do trabalho de gestão do passivo fiscal, surgem inúmeras demandas que esse teu cliente vai te trazer durante esse tempo em que ele ficar sendo acompanhado por você em um acordo de transação tributária. E os acordos de transação tributária, vocês sabem que podem ser de 60 meses, 120 meses, 145 meses, né? No mínimo, porque os acordos de transação tributária, se você considerar que eles podem ser cancelados, rompidos, que é o caso que eu trouxe aqui para vocês hoje, ou mesmo que o contribuinte não tenha feito a adesão dentro do prazo, tenha feito a adesão dentro do prazo, mas não tenha efetuado o pagamento, isso vai durar muito mais tempo. Então, deixa eu falar o último exemplo aqui. No meu caso, eu tenho clientes de transação tributária desde 2020 que estão renovando as transações tributárias. Então, eu já tenho clientes de 60 meses trabalhando com transação tributária, desde o início, né? Fora os outros 20 anos que eu tenho trabalhado com eles, com parcelamentos, refis, PAES, PAEX, PPI, PEP do ICMS e tudo mais. Então, gente, acreditem que esse trabalho de transação tributária pode trazer para vocês um excelente retorno econômico, né? Então, invistam em capacitação.